Olá! A nossa sugestão de hoje é um bolo salgado. Você pode fazer decorado ou não. A decoração que nós vamos fazer, ela é opcional, mas fica muito bonito, gente. E a receita é muito saborosa. Então nós vamos fazer bolo salgado. Os ingredientes que nós vamos usar para a massa são 6 gemas e 6 claras. Se os ovos forem miúdos, vocês colocam 7. Mas se forem graúdos, você coloca 6 ovos. 3 colheres de sopa de açúcar, 10 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. Nós temos que peneirar porque essa é uma massa de pão de ló. Meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e meia colher de café de sal. Nós podemos usar qualquer forma para fazer essa receita. Vamos usar de preferência uma forma que abra dos lados. E o papel manteiga para colocar no fundo da forma. Os ingredientes que nós vamos usar para o nosso recheio é um peito de frango grande, picado ou desfiado, cozido. Pode aproveitar sobras de frango ou então você pode cozinhar em água e sal. 3 colheres de sopa de requeijão cremoso, 3 colheres de sopa de molho de tomate, nós já temos a receita postada, 2 colheres de sopa de tomate, 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de azeitonas, 1 colher de sopa de pimentão, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui nós temos meia colher de tempero caseiro, 1 pitada de manjerona e 1 pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos fazer o creme de milho. Vamos usar uma lata de milho verde, sem o líquido, meio litro de leite, o leite comum, um envelope de tempero em pó, um envelope de 7,5 gramas, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de cebola ralada e espremida. Para fazer a cobertura, nós vamos usar meio quilo de purê de batatas. Nós cozinhamos a batata em água e sal, 200 gramas dessa batata aqui, olha, para enfeitar. Aqui nós temos 2 colheres de requeijão cremoso e meio copo de maionese. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos bater as claras. Nós vamos batendo aos poucos. Nesta receita, não precisamos bater para ficar em ponto de neve, não. Apenas o suficiente para crescer, olha. Agora vamos bater o restante das claras. Então, nós estamos terminando de bater as claras. Agora nós vamos bater as gemas. Nós vamos bater apenas o suficiente para elas se misturarem. E essa receita não pode ser batida no liquidificador. Misturamos aqui nas claras. Mexemos bem. E agora nós acrescentamos o açúcar. Agora vamos passar para uma vasilha maior. Nós vamos ficar mexendo aqui por uns 5 minutos até misturar bem, que fica uma mistura homogênea. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Aqui, gente, ela fica assim, olha. Agora nós vamos colocar o sal. É muito importante colocar o sal, porque é um bolo salgado. Agora nós vamos colocando aos poucos a farinha de trigo peneirada. Antes de colocarmos o fermento em pó, nós vamos untar a forma. Porque a partir do momento que nós colocamos o fermento em pó na massa, ele já vai agindo. Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos passar manteiga ou margarina na forma. Nós colocamos o papel manteiga e por cima do papel manteiga nós colocamos também a margarina. Nessa receita de bolo salgado, nós não vamos untar dos lados não, tá? Somente o fundo da forma e o papel manteiga. Agora vamos colocar fermento em pó. Vocês notem que essa receita não é 1 colher de sopa de fermento em pó, não, é meia colher. Muita atenção que essa receita aqui é diferente. É uma massa de pão de ló de um bolo salgado.
Agora nós vamos despejar na nossa forma. Fica nessa consistência a massa. Agora vamos levar ao forno temperatura média, pré-aquecido, 180 graus, por 20 minutos. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Cheirinho bom. Nós sabemos que ele está no ponto, porque nós espetamos um palito assim e o palito saiu limpo. Agora nós vamos deixar esfriar, porque está muito quente. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Vamos colocar a cebola. Vamos dar uma leve dourada. Vamos colocar o pimentão. E o tomate. Vamos colocar o frango. Ao invés de colocar o frango nesse recheio, nós podemos colocar carne desfiada, bacalhau, sobras de churrasco. Vamos colocar o tempero caseiro e os condimentos aromáticos, a pimenta do reino em pó e o manjerona. A manjerona e a pimenta do reino em pó é opcional. A cada ingrediente colocado, nós misturamos. Vamos colocar azeitonas e o molho de tomate. Nós não precisamos deixar muito tempo no fogo não, porque o frango já está cozido. Nós deixamos o tempo suficiente para os ingredientes se misturarem. Agora nós apagamos o fogo e com o fogo apagado nós vamos colocar o requeijão. O requeijão é para dar cremosidade ao nosso recheio. Se você quiser, pode colocar creme de leite no lugar do requeijão. Cheirinho bom, gente. Então está pronto o nosso recheio. Agora nós vamos deixar esfriar. Nós vamos bater no liquidificador o leite, o milho verde sem o caldo, o tempero em pó sabor frango e a colher de sopa de farinha de trigo. Vamos bater por uns 2 minutos. Aqui, gente, fica assim, nessa consistência, olha. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a manteiga ou margarina. Vamos colocar a cebola ralada e espremida. Nós deixamos o suficiente para derreter a manteiga. Nós mexemos assim um pouquinho e colocamos o creme que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos ficar mexendo aqui por uns 5 minutos para engrossar um pouco esse creme. Quando começa a ferver, nós apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar esfriar. Ele vai endurecer um pouquinho mais. Em uma tigela nós vamos colocar o purê de batatas, a maionese, misturamos. Agora nós vamos colocar o requeijão. Agora nós vamos misturar bem para ficar uma mistura homogênea. Agora nós vamos deixar na geladeira por uns 10 minutos para pegar consistência. Com o bolo já frio, nós passamos uma espátula para facilitar desenformar. Nós podemos usar qualquer forma para fazer essa receita. Olha que bonito que ficou, gente. O papel manteiga é bom para não agarrar no fundo da forma. Agora nós vamos cortá-lo ao meio para colocar os recheios. Nós podemos usar uma linha para poder cortar, mas eu gosto mais de marcar assim com a faca e depois seguir essa marca e cortar. Olha que bonito, gente, olha. A massa ficou bem fofinha, massa de pão de ló, bem cozida. Essa receita é muito boa. Agora nós vamos colocar o creme de milho, recheando o nosso bolo. Espalhamos bem. O creme de milho é opcional. Se você quiser, pode colocar só o recheio de frango. Mas fica muito gostoso colocando o creme de milho. Agora nós vamos colocar o recheio de frango. Espalhamos bem. Agora por cima do recheio de frango nós vamos colocar outra camada do creme de milho. Agora que nós terminamos de colocar o recheio, nós vamos colocar a parte de cima, com cuidado para não quebrar, porque essa massa de pão de ló, ela é muito sensível, ela é muito fina. Ai, gente, que bonito que fica. Agora este creme aqui que estava na geladeira, com a batata, com o requeijão e a maionese, nós vamos colocar por cima do bolo, vai ser a cobertura.
Vamos espalhar por todo o bolo. Agora nós vamos enfeitar com as batatinhas. Então nós vamos colocando assim, olha. Nós estamos terminando de colocar as batatas para enfeitar o nosso bolo. Agora aqui no meio, nós vamos colocar uma flor de tomate. Olha que bonito que ficou, gente. Este é um bolo salgado enfeitado com as batatas. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Nós recebemos muitas solicitações para um bolo salgado que fosse para festas. Nós enfeitamos com as batatas. Nós falamos para festas, mas vocês podem fazer também para consumo próprio, para reunião de amigos, para festinha na escola. Fica muito bonito e é muito saboroso esse bolo. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Tá vendo, gente? Não foi difícil de cortar. Nós cortamos a batata também. Olha aqui o bolo muito fofinho, massa de pão de ló, o recheio. Essa receita ela é longa, mas ela não é difícil de fazer. Fica muito gostoso e é muito fácil de cortar, como vocês viram. Se sobrar, você coloca na geladeira, enfeita demais uma mesa e além de ser muito saboroso.